Graças a Deus que a nossa vida está nas mãos dele, né? Como é bom estar na mão dele. Não tem mão melhor para a gente estar. A mão de Deus, ela é poderosa para nos livrar, para nos abençoar, para nos guiar, para nos orientar. A mão de Deus, ela é poderosa para nos dar destino, gente. Dar destino. Nós precisamos de destino. Tem muita gente que não tem destino, sabia? Tem muita gente que não sabe o que faz. Tem muita gente que está sendo guiado pelo siga o fluxo, né? Tem gente que diz assim, vamos seguir o fluxo, mas não é bem assim não. Você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que saber o que você quer alcançar. Você tem que saber o que Deus tem para você. Porque quando você sabe o que Deus tem para você, não tem inimigo que se levante, não tem palavra negativa que te ofenda, que te machuque, não tem nada que mexa nas suas emoções e estrague você. Vai manter você de pé, firme e confiante no Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus por mais um culto na presença do Senhor. Que saudade estar aqui, viu? Que saudade estar nessa casa de adoração, que saudade de vocês. Como é bom cultuar, gente. Ficar em casa é horrível. É bom só quando a gente não está programando aquele tempo de férias. Mas se fosse uma férias lá em Paris, eu estava de boa, né? Mas em casa, limpando cocô de cachorro, misericórdia. Só hoje mesmo passei umas meia hora agora limpando tudo lá de cachorro, que eu disse assim, eu vou doar ele. Ele já me chateou hoje. Mas eu estou aqui para glorificar Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 28, e vamos à palavra do Senhor. Senhores levitas, tome seus assentos em nome de Jesus. Diga comigo assim, como viver debaixo da bênção de Deus. Queria que você botasse o tema aqui, Léo, não sei se você pegou aí, mas coloque esse tema aí. Você vai aprender nessa noite a como viver debaixo da bênção de Deus. Se você quiser tomar nota, tome nota aí, ou pegue seu caderninho, por favor, e pegue a caneta e escreva só isso aqui, só essa frase. É possível viver uma vida abençoada. Eu queria que você escrevesse isso aí no bloco de notas, diga assim para você mesmo. É possível viver uma vida abençoada. Você que está nos assistindo no YouTube, escreva aí, por favor. É possível viver uma vida abençoada. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que está sofrendo tanto. Aqui não, graças a Deus que aqui nessa igreja, rapaz, só tem gente abençoada. Aqui não tem esse negócio de prova. Prova é lá fora. Aqui não entra isso não. Aqui entra a bênção, milagre, poder de Deus, mas prova não. Homens e mulheres escolhidos por Deus, eles são capacitados por uma graça e um favor enorme do Senhor. E em Cristo Jesus, gente, nós fomos abençoados. E esse texto que eu vou ler aqui vai falar da bênção de Abraão. E nós vivemos essa herança por intermédio de Cristo, vivemos a bênção de Abraão sobre as nossas vidas. É por isso que, às vezes, a pessoa que gosta muito do Velho Testamento, ela expressa como se fosse, nos dias de hoje, a mensagem que foi para aquele povo do Antigo Testamento. Mas isso aqui você pode trazer, porque de fato nós somos abençoados, nós somos a geração de Abraão. Deus abençoou Abraão e botou ele como pai da nação. E Isaac, ele vai abençoar o seu filho Jacó. E essa história é maravilhosa porque quando a gente traz ela para dentro de nós, e uma coisa que eu quero te ensinar agora é que toda vez que você lê a Bíblia, você não tem que ler a Bíblia para o seu irmão que está do seu lado ou para as pessoas que você acha que precisa mudar. Você precisa ler a Bíblia e começar a trazê-la para você, porque o primeiro que precisa ser transformado, diga comigo, sou eu. Fala assim, sou eu. Depois que eu for transformado, eu consigo transformar alguém. Fora isso, você nunca vai conseguir transformar se você ainda não foi transformado. É preciso que você comece a assimilar uma
questão aqui sobre o que é ou como podemos viver debaixo da bênção de Deus. Primeira coisa é que você é herdeiro. Diga: eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro dele. Segunda coisa é que você tem uma promessa dele. Levante a mão e diga assim, por favor, para você mesmo: eu sou herdeiro e estou debaixo de uma promessa. Abra, por favor, aí agora o livro de Gênesis capítulo 28. Não precisa deixar aí, eu sei que vocês estiverem com a Bíblia. É bom que você esteja com a Bíblia, senão você vai agora se esforçar, baixar seu aplicativozinho aí. Eu vou começar a tirar esse negócio da tela aqui, porque as pessoas estão com preguiça de andar com a Bíblia. Eu sei, você deixa a Bíblia no porta-luva do carro, às vezes nem carrega no braço, porque tem vergonha de mostrar que é crente aí fora. Eu já vivi isso também. Eu já vivi essas coisas. Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia, porque eu dizia assim, rapaz, o carro vai pensar que eu sou crente. E aí, tinha vergonha até eu ler um versículo que a gente não pode se envergonhar do Evangelho. Quando eu li esse versículo, rapaz, eu comprei aquela Bíblia grandona, estudo, comecei a botar debaixo do braço, e aí comecei a carregar ela. Ela era tão pesada que eu ficava com problema de coluna. Mas como a gente viaja o Brasil afora e a gente tem que sempre estar se atualizando, não é porque você está com a Bíblia de papel, uma Bíblia no seu smartphone ou no seu iPad, é o quanto você entende que a Bíblia é suficiente para você. É quanto você entende que a Bíblia serve para você como a sua regra de fé e serve para você, para o seu entendimento do conhecimento diante do Deus poderoso. A Bíblia você não pode afastar de você de jeito nenhum. Então não tenha vergonha de carregar uma Bíblia. Não olhe para as pessoas que vão te apontar, te acusar e te condenar porque você carrega uma Bíblia, porque elas não conhecem o Deus que você serve. Deus é tão poderoso que a gente precisa, até em um simples gesto de carregar uma Bíblia, Ele observa se você está de fato voltado para Ele ou não, né? Claro que Ele já vê o nosso coração, mas tem gestos que a gente faz que a gente surpreende a Deus. Você sabia disso, não? Eu vou repetir isso. Tem gestos que você faz, que você mexe no coração de Deus, você surpreende a Deus. Gestos pequenos, né? Todos sabem disso. E eu disse para Deus, eu disse, não é possível que eu vá trabalhar para o escritório, fique em reunião, em cima de outra reunião, e não venha para a casa do Senhor para pregar a palavra, que foi o que Ele me chamou. E isso em gestos simples. Eu senti o coração de Deus alegre por causa daquilo. E esses gestos simples, às vezes, faz com que Deus estenda a mão sobre você e te abençoe de uma forma sobrenatural. Nunca ache que o que você faz para Deus, você vai ficar sem ser retribuído. Tudo que você faz para Deus, Deus te devolve 10, 30, 70, 100 vezes mais. Isso é bíblico, tá? Gênesis capítulo 28, versículo 1 ao versículo 4, vamos ler a palavra do Senhor. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso fez o quê? Te abençoou e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção, diga comigo, a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra e das tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Que Ele te dê a bênção de Abraão. Primeiro princípio, anote isso, por favor. A bênção de Deus, ela é comunicada. Diga comigo, a bênção de Deus, ela é comunicada. Isaac pega Jacó e diz: vem cá, Jacó,
Deus de Abraão te abençoe. A bênção de Abraão esteja sobre você. O Senhor te dê a terra, o Senhor te faça fecundo nessa terra de estrangeiro que você vai peregrinar. O Senhor abençoe a sua família, abençoe tudo que você fizer. Todo mundo precisa receber uma comunicação, talvez de Deus ou talvez de alguém. E geralmente essa comunicação pode vir de uma autoridade espiritual, como também pode vir de um pai, como também pode vir de uma mãe. Ela pode vir também de alguém que já passou por um processo e já viveu certas coisas diante de Deus e foi abençoado. Então existe certo tipo de pessoas que tem como te orientar, que de fato você viveu ou nasceu, melhor dizendo, para ser abençoado. Agora, eu queria que você visse comigo aqui, gente. Todo mundo sabe quem era Jacó aqui? Levante a mão. Melhor dizendo, quem não sabe quem era Jacó? Jacó, ele era o filho de Isaac. E Isaac era filho de Abraão. Depois você vai dar uma lidazinha nesse texto e voltar aos versículos anteriores, que não vai dar para explicar um pouco o que Isaac fez e o que Jacó fez. Mas Jacó era um homem que tinha tomado a primogenitura do seu irmão. Ou seja, era um homem que tinha ali, naquela ação dele de receber a bênção do seu pai, ele tinha enrolado a mãe, ele tinha enrolado seu irmão, ele tinha feito de tudo para não receber a bênção. Mas só que Isaac sabia que a bênção, ela tinha que ser entregue ao seu filho. Isaac sabia que Deus tinha que abençoar Jacó. E por isso ele chama Jacó e abençoa Jacó. Mas uma coisa é certa, se fosse eu, ou se fosse você, a gente só abençoaria nossos filhos se os filhos fossem obedientes. Que bom que vocês estão entendendo. Agora imagine um cabra desobediente, um cabra que era um 7-1 gospel, um cara que armou e trocou a primogenitura do seu irmão com um guisadozinho ali, porque o irmão estava com fome, ele pegou o irmão pela fome e trocou com o irmão que era eterno, porque ele era passageiro. E às vezes, muita gente troca o que é eterno porque era passageiro. Muita gente às vezes troca o que Deus deu por causa de uma noite de prazeres. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o que Deus deu para mim e para você é eterno. O que Deus deu para mim e para você é a bênção completa. E aí, Jacó, ele, nesse processo, acredito eu que, se fosse eu pegava assim pelo garguelo, dizia assim: Deus te abençoe, seu infeliz. Deus te abençoe, seu rebelde. Deus te faça prosperar, seu desobediente. Eu queria ter orgulho de você, mas não tenho, mas eu tenho que te abençoar, porque Deus está mandando te abençoar. Geralmente a gente poderia agir assim, é assim ou não é? Porque é difícil você abençoar alguém, quando esse alguém não está fazendo o que é certo. Mas isso nunca vai se tornar impossível. Isso talvez seja o meu desejo e o seu desejo, mas o desejo de Deus sempre é diferente do que o nosso. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Que às vezes você está amaldiçoando o seu marido, sendo que o seu marido, a bênção de Deus já está sobre ele, mas porque ele está se comportando de uma forma que você não goste, você está amaldiçoando o seu marido. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós estamos amaldiçoando os nossos filhos porque eles estão se comportando de uma forma totalmente que a gente não ensinou, e em vez de abençoá-los, sendo que Deus abençoa a nossa geração.
que eu quero falar com isso? Que às vezes a gente abençoou até as pessoas que estão à nossa volta, ou amaldiçoou as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente acha que aquelas pessoas não nasceram para ser abençoadas. E Deus está pegando um homem que tinha tudo para não ser abençoado e abençoa ele, porque a bênção de Deus está sobre todos aqueles que nele crê. E uma coisa é certa, isso é muito relevante, porque quando a gente vê esse capítulo de Gênesis, e a gente vê Isaac abençoando Jacó, a gente imagina assim: por acaso é possível a gente alcançar essa bênção? Por acaso é possível a gente prosperar tanto como esses homens prosperaram de uma forma sobrenatural? Como esses homens que não tinham nada, tinha tudo para padecer, mas Deus era com eles poderosamente. Deus era com eles de uma forma sobrenatural. Eu queria que você levantasse sua mão agora, que eu quero profetizar sobre você. O Deus Todo-Poderoso faça do teu futuro tão extraordinário, por causa da promessa de Abraão que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus, Ele vai fazer do seu futuro um futuro tão maravilhoso, tão abençoado, somente por causa da promessa de Abraão que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu queria que você dissesse bem alto, disse: obrigado, Jesus, porque a bênção está sobre mim. Diga: obrigado, Jesus, porque a bênção está sobre a minha casa. Obrigado, Jesus, porque a bênção está sobre a minha família. Diga: obrigado, Jesus, porque a bênção está sobre os meus filhos. Diga: obrigado, Jesus, porque a bênção do Senhor está sobre tudo que eu colocar as minhas mãos. Segure um pouquinho. Eu não sei se você entendeu o que eu falei lá na frente, sobre a comunicação. A comunicação, ela transmite a bênção do Senhor. E se você ler as histórias dos reis da Bíblia, se você observar até o mesmo rei Davi, ou como os outros reis, você vai ver que sempre eles eram conduzidos por um profeta do lado e por um sacerdote que o orientava, que comunicava as coisas de Deus para ele. Antes de eles irem para a guerra, o que é que eles faziam? Eles consultavam quem? Os profetas, para passar a mensagem de Deus para eles, porque eles precisavam daquela comunicação. Eles tinham o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus não falava diretamente com eles, falava com o profeta, ou falava com o sumo sacerdote, para passar alguma coisa para eles. E eles tinham isso. Ou seja, às vezes nós precisamos de pessoas do nosso lado que traga a comunicação do que Deus tem para a nossa vida. Por que você sair da sua casa para vir para uma igreja? Para ouvir o que Deus tem para você. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. E quando você sai do seu lar, é porque você quer ouvir uma resposta de Deus, você quer uma comunicação com Deus. Por que você ora? Porque você quer se comunicar com Deus. Por que você lê a Bíblia? Porque você quer entender quem é Deus, é uma comunicação. Então existem várias formas de a gente se comunicar com Ele. Talvez Deus use alguém, talvez Deus lhe deu em sonhos, em visão, como Deus queira comunicar. Mas uma coisa é certa, Deus sempre vai comunicar. Deus nunca vai deixar eu e você perdido, a não ser, pausa, entre parênteses, que você tape os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. A não ser que você, em um momento de culto, em um momento que Deus está querendo comunicar com você, você perca seu tempo com seu celularzinho mandando mensagem de WhatsApp.
A não ser que você, no momento de culto, no momento de celebração, você esteja com a cabeça cheia de problema e trouxe os problemas para o culto, em vez de estar adorando a Deus, que é aquele que resolve o problema. Então vai depender de como você se aproxima dele, como você chega perto dele, como você entende quem é ele. Porque se você entender que a bênção de Deus ela está sobre a sua vida, não tem como você ter uma vida de maldição. Escute uma coisa. Abre por favor em Gênesis capítulo 28, versículo 16 ao 22. Quando Jacó acorda do sono, daqui a pouco a gente vai ler, neste lugar, ele diz a Bíblia que, deixa eu ler para vocês, vocês não ficarem perdidos, que nem todo mundo sabe a Bíblia aqui, vai ficar difícil. Despertando Jacó do seu sono, diz: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus? Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e ergueu em coluna sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar disse: cidade que outrora se chamava Luz, deu nome de Betel. E fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será? Escute comigo. Deus não era Deus antes para ele? Vou começar a pregar agora, tá? Vou até esquecer o sermão e vou começar a pregar o que Deus está colocando em meu coração. Deus deixou de ser Deus dele? Deus não era o Deus dele, gente, não era o Deus do pai dele, não era o Deus de Abraão, não era o Deus de Isaac. Porque Deus ainda não era o Deus de Jacó. E Jacó está dizendo com Deus aqui: se o Senhor fizer isso, vamos ler de novo, gente, por favor. Se o Senhor, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, versículo 20, e me guardar desta jornada que compreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu. Olha o versículo 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Depois eu chego na parte do dízimo, tá? Para você que não gosta de ouvir dízimo. Mas eu quero falar o seguinte: como é que Jacó diz que Deus não é o Deus dele? Jacó estava fazendo algo que talvez eu e você precise fazer. Porque Deus não é só um Deus da bênção naquele momento. Deus abençoou ele ali, tudo bem, e a vida dele continua como? Da mesma forma, nada mudou. Entrou dinheiro na conta dele? Ele começou a se vestir bem? Ele prosperou em alguma coisa? A vida dele mudou, foi transformada? Mas Deus te abençoou, sim ou não? Mas isso não isenta lutas, isso não isenta dificuldades, isso não isenta problemas. Uma coisa é certa, Ele garante que em meio às lutas, que em meio às dificuldades, que em meio aos problemas, você vai superar tão poderosamente essas lutas, essas dificuldades e esses problemas, e não vão conseguir nem lembrar daquilo que quando Deus começar a fazer na sua vida, a bênção dele ser estendida, vai cair no esquecimento, vai ser apagado da sua memória. Porque tem mais Deus para te dar do que o diabo para levar. Tem mais Deus para te dar do que as provas para a gente passar. Tem mais Deus para te dar numa terra de mana, leite e mel do que um momento
de 40 anos em um deserto, talvez, eu não sei quanto tempo você está passando em um deserto, eu não sei quanto tempo você está passando uma dificuldade, mas uma coisa eu sei, quando Deus te tirar dela, e você vai viver muitos anos de bênção na terra, que não vai se lembrar do momento de crise, do momento de dificuldade, do momento de angústia, do momento de dor, do momento de sofrimento, porque a promessa de Deus está sobre sua vida, sobre a minha vida. Como é o tema? Como viver debaixo da bênção de Deus. Eu preciso aprender que não é a luta que vai me isentar de viver a bênção, é a luta que vai me ensinar como eu viver na bênção. Jacó luta, Jacó guerreia, Jacó sai na mão com Deus, como diz os baianos, é para a mão, não é assim? Jacó sai na mão com Deus. Quando Jacó sai na mão com Deus, Deus abençoa ele também. Já não bastava a bênção do pai, agora a bênção de Deus. A bênção do pai já funcionava. Com a bênção de Deus, que ele ainda não acreditava que a bênção do pai funcionava, ele também não consegue acreditar ainda, porque ele não estava vendo. E ele disse: se o Senhor fizer isso, aí sim o Senhor será meu Deus. Escuta comigo, levante a mão, levante a mão bem forte, feche seus olhos aí agora, feche os olhos, diga assim comigo: o Senhor vai comigo, o Senhor é que me guarda, o Senhor é que me protege, o Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me dá vitória, é o Senhor que está do meu lado, é o Senhor o meu Deus. Fala assim comigo: o que Ele está dizendo, pastor? Pergunta assim: o que Ele está dizendo? Ele está confessando. Jacó está confessando. Jacó está chegando para Deus dizendo assim: olha, tem um problema que eu deixei para trás. Tem algo que eu fiz lá atrás que meu pai não sabe, mas o Senhor, que meu pai não viu, mas o Senhor, não é só a comunicação, diga também a confissão. Eu preciso aprender, mas eu também preciso saber o que fazer. Eu tenho que agir, eu tenho que confessar. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E você não precisa confessar para todo mundo não, para seus irmãos não, para todo mundo saber de sua vida e começar a criticar você, apontar você. Confessa para Deus, porque Ele que vê, Ele que perdoa pecado, Ele que sara toda iniquidade, é Deus que resolve o seu problema. Tem muita gente que acha assim: eu tenho que confessar para a igreja toda. Espera aí, cuidado, porque metade da igreja pode te apedrejar. Tem coisa que você resolve só no gabinete pastoral e morre. E tem coisa que você nem precisa chegar no gabinete pastoral, você resolve com Deus, se arrepende e acabou, Deus perdoa. Porque se você ficar trazendo certas coisas para algumas pessoas, cuidado, isso pode destruir você por completo. E aí quando você chorar dentro de casa, vai dizer: ninguém estendeu a mão para mim, não, foi você que abriu a boca e falou para a pessoa errada. Porque nem todo mundo está pronto para ouvir e te ajudar. Às vezes as pessoas não estão prontas para nos ajudar. Às vezes as pessoas não estão prontas para estender a sua mão. Às vezes as pessoas ainda estão caminhando para melhorar, ainda estão caminhando para ficar mais próximo de Jesus, ainda estão aprendendo a conhecer Jesus, e às vezes essas pessoas não estão prontas para te curar. Não é nem culpa dela, porque ela não está pronta, é culpa sua que falou. Então cuidado. Os reis falavam com quem? Profeta, sacerdote, com quem poderia ajudar. E olha que no meio dessa galera toda ainda tinha os falsos profetas. Então cuidado, que os falsos você vai enxergar longe. Tem gente que não enxerga falso. Meu Deus do céu, eu acho que eu enxergo falso de 1 quilômetro. Falso eu enxergo de longe. Às vezes é na andada. Peito para frente, né? A gente enxerga longe os falsos. Avarento, soberbo, tem nada, mas ainda está. Eu que mantenho a minha posição.
Seja verdadeiro. Seja você, seja simples. Como uma pomba e prudente como uma serpente. Seja simples. Eu vou destacar para vocês aqui 2 pontos importantes dessas declarações. Da confissão e da comunicação. A grande pergunta que às vezes todo mundo faz, gente, por que Jacó disse? Por que Jacó falou que Deus não era o Deus dele, só seria o Deus dele lá na frente? Você tem uma caminhada longa pela frente, você sabia disso, né? Deus poderia fazer um grande milagre em você aqui agora, mas a sua vida poderia continuar a mesma. Não é o quanto você crer em Deus, que Deus é bom, que Deus pode fazer algo, que Deus pode mudar. É o quanto você vai viver na jornada da vida com Ele. O mais importante é a gente entender como que a gente vai viver com Deus. É a gente entender como é que Deus vai andar com a gente, como é que Deus vai caminhar com a gente. Tem uma promessa bíblica de Jesus sobre nós, que Ele deixaria o quê? O Espírito Santo, para ficar com a gente até a consumação dos séculos, para nos guiar, para nos consolar, para nos edificar, não era assim? Para nos exortar quando a gente pisar na bola. É assim ou não é? Então tem um Espírito Santo que é o Deus vivo na terra. E às vezes a gente, na jornada da vida, a gente começa até a ser bem sucedido em algumas áreas, seja ela financeira, sentimental, espiritual, qualquer área da vida. E às vezes a gente começa a ser bem sucedido, e a gente diz assim, a bênção de Deus está sobre a nossa vida, e beleza, tudo lindo, tudo bonito, maravilhoso. Mas no decorrer do nosso dia, a gente acha que é a gente que está fazendo. A gente acha que a gente só está prosperando por causa das nossas estratégias. A gente acha que só está dando certo a empresa porque você é um cara bom para administrar a empresa. A gente começa a achar que o nosso casamento só está bom porque você parou de reclamar. Você acha que as coisas começaram a melhorar porque você foi a pessoa que se posicionou. E esquece de dar a Deus o que é de Deus e a César que é de César. Você começa a atribuir a glória a você, atribuir a honra a você, atribuir aplausos aos méritos a você, e começa a esquecer de quem é Deus. Quantos homens na Bíblia você vai ver que depois de eles serem abençoados, eles se perderam? Quantos? Você vai ver uma Bíblia imensa. Deus tinha dado dom, tinha dado talento, tinha dado uma bênção, mas no meio do caminho eles se perderam. Por quê? Esqueceram de Deus. Você vai ver o povo de Israel sendo abençoado por Deus, mas quando eles esqueciam de Deus, Deus tirava a mão dele. E aí o povo se perdia e começava a pecar, começava a falhar, começava a se perder e começava a ficar escravo dos medianitas, dos filisteus. Começava a ficar escravo das nações, e era a nação para ser a maior nação vencedora, e passou a ser a nação perdedora, e passou a ser a nação que era derrotada. Por quê? Porque eles faziam com que Deus fosse esquecido da vida deles. Cuidado quando você for abençoado da forma que tanto você está pedindo a Deus. Cuidado com a bênção de Deus sobre a sua vida, porque a bênção de Deus ela já está liberada. Talvez você só não acessou ela ainda, mas ela já está sobre você. O perigo não é receber a bênção de Deus, é receber a bênção de Deus e se perder. O perigo é receber a bênção de Deus e deixar Deus de lado. O perigo é receber a bênção de Deus e fazer com que a nossa vida comece a retroceder para uma escravidão, para um Egito, retroceder a viver na Babilônia, retroceder a viver lá nos falésios dos porcos, a viver uma vida
totalmente contrário daquilo que Deus tem para nós. Cutuca o teu irmão, você está entendendo? Vai, cutuca de novo para ver se ele entende. Está na hora de você viver o que Deus tem para você viver. Está na hora de você viver o manancial de Deus sobre a sua vida. Eu entrei o ano de 2025, algumas pessoas lembram, as outras já esqueceram, mas eu vou repetir, dizendo para vocês que o ano de 2025 seria um ano de prosperidade para muita gente nessa igreja. É o ano que Deus vai abençoar muita gente, mas cuidado com a bênção, porque a bênção pode fazer você se afastar de Deus. Tem gente que sonha para ter um casamento abençoado. Quando tem um casamento abençoado, namora tanto que esquece de orar. Festeja tanto que esquece de comunicação. Viaja tanto que esquece até de cultuar. Está entendendo, amor, que você não pode namorar muito? Fala para ela aí, fala. Para ver se ela pelo menos namora melhorzinho. Tem coisa, gente, que vai afastar a gente de Deus, coisa simples. Coisa simples ou não é? Tem gente que orou tanto para ter saúde. E quando teve saúde, se estragou na academia. Quem não aguentou, veio um malhadinho ou uma malhadinha e se perdeu. Cuidado. Não tinha nada com o meu sermão aqui, mas eu estou entrando nesse sermão, não sei nem porquê. Cuidado. Jacó, ele sabia o que ele tinha feito, e ele corria, e estava dentro dele o arrependimento de tão forma grande. Jacó segue a direção de seu pai e vai para a casa de quem? De Labão. Labão sabido, bota Jacó para trabalhar 7 anos. Quando chega a missão dele cumprida, os 7 anos, Jacó agora quer sair de cena. Só que quando ele quer sair de cena, Labão chega para ele e diz assim, ó, consultei uma turma aí, consultei uma galerinha aí que joguei umas cartas, joguei um feitiçozinho ali e me disseram que a bênção está sobre você, Jacó. E quando você chegou na minha casa, eu comecei a prosperar. Agora, Jacó, você não pode sair daqui não. Eu preciso que você fique aqui quando nada, mais 7 anos trabalhando comigo. Não se preocupa não que eu vou te dar um salário dobrado. Você vai ser abençoado, Jacó. Você vai prosperar cada dia mais, Jacó. Ainda mais, Jacó. Eu vou lhe dar a filha que você tanto sonhou, tanto desejou, viu? Porque por enquanto você só vai levar essa daí. Mas agora a melhor. Aí Jacó ficou. Só que uma coisa é certa. Quando a bênção está em nós, por mais que a gente esteja em algum lugar abençoando outras vidas, escuta isso. Quando a bênção está na nossa casa, na nossa vida, no nosso templo, por mais que a gente esteja abençoando um outro empresário, uma outra empresa, um outro negócio, abençoando até mesmo de um lugar que você trabalha de carteira assinada, seu patrão está crescendo, sua patroa está crescendo, porque você entrou por aquelas portas e tudo mudou. Foi o que aconteceu com Jacó. Uma coisa é certa, Deus não vai ficar devendo a sua generosidade. Deus não vai ficar devendo o favor que você está fazendo, abençoando alguém. Porque a bênção não está sobre a pessoa, a bênção está sobre aquele que tem a bênção. E só tem a bênção quem é filho de Abraão, por intermédio de Cristo Jesus. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que o que você está fazendo para abençoar alguém não chegou a tua vez ainda. Não se preocupa não, porque Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você serviu a alguém, daquilo que você prestou serviço para alguém, daquilo que você foi generoso para alguém. Deus vai fazer você prosperar tanto que você vai nem lembrar dos 14 anos que você trabalhou de escravidão.
Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu não sou muito pentecostal, mas está na hora de dar um pulinho aqui. Já estou sentindo. Estou sentindo um negócio aqui queimando. Eu estou falando sério. Deus ele tá liberando uma unção sobre você, uma unção da prosperidade. Deus está liberando uma bênção sobre a sua vida. Eu sei que Deus vai fazer você viver uma vida de sucesso nessa terra ainda. É tempo dos crentes viver o que Deus tem para eles viverem. Continua servindo. Continua. Estão te enrolando? Continua. Estou passando a perna em você? Continua servindo. Ah, mas você não sabe o que o patrão fez? Não liga para isso não. Continua abençoando. Deus me trouxe à memória aqui um negócio que eu fiz por alguém. E esse alguém ainda me fez pagar sem eu receber. A vontade que eu tinha era de... Eu já tinha servido tanto, gente. A vontade que eu tinha era de dizer assim, chega, jogar a toalha, não dá para fazer mais nada. Você não enxerga nada que Deus tem feito pela sua vida. Não enxerga nada que eu tenho feito pela sua vida. Vou jogar a toalha. Aí eu fui orar. O negócio de orar no closet de lá de casa... closet, né? Quase que eu falo close. Aí eu botei o joelho no chão, irado. Pense numa raiva que eu estava. Digo, Jesus, estou com raiva. Eu falo assim com Deus, eu não falo com Deus passando a mão na minha cabeça, não. Estou com raiva, estou com ódio, chateado. E aí, Jesus? Fala comigo alguma coisa, comunica alguma coisa comigo. Eu já estou confessando. Aí Jesus coloca uma dose de amor no meu coração. Eu sei que eu terminei a oração dizendo assim, Senhor, obrigado por o Senhor me botar nesse caminho e me usar para abençoar essa vida. O Senhor é bom. E aí eu disse, Senhor, eu tenho que estar servindo, não tem jeito, porque o Senhor me chamou para servir, não para ser servido. E aí eu comecei a repreender o espírito que queria me atormentar, queria me turbar, queria mexer com minha cabeça, com minhas emoções. Eu digo, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Eu sou feliz porque Deus, Ele é comigo e ponto final. Se vem dinheiro, amém. Se não vier dinheiro, amém também. E aí fiquei quieto. A primeira pessoa a me ligar pela manhã, quem foi? Essa pessoa. Sabe qual foi a fala? Eu até hoje eu não entendi. Porque você me serve tanto. Mas de uma coisa eu sei. Uma hora eu vou retribuir de uma forma que você só vai viver da igreja. Até hoje eu estou esperando. Até hoje eu estou esperando. Mas isso é certo, gente. Uma hora a bênção vem. Jacó trabalha quantos anos? 14 anos. E ele disse que tudo que ele fizesse, ele daria o dízimo ao Senhor. Foi assim ou não foi? Tudo que ele fizesse, ele daria o dízimo de tudo quanto Deus fizesse por ele. 10 ovelhas, ele tiraria quantas ovelhas? Uma. 100 ovelhas, ele tiraria quantas ovelhas? 10. Mas isso é só dinheiro, pastor? Claro que não, gente, não é sobre dinheiro. É sobre quem Deus é na jornada. É sobre o que Deus estaria fazendo com ele na caminhada dele. Ele estava vendo Deus em cada passo, em cada ação. Ele estava vendo Deus em cada gesto. Ele estava vendo Deus no crescimento de Labão e no crescimento dele. Ele estava vendo Deus abençoando o lar dele, abençoando a geração dele, gerando filhos, casando, crescendo. Ele estava vendo Deus em todos os detalhes. E quando ele vai embora, ele também vai embora vendo Deus, porque ele vai embora próspero. Então tudo ele devolvia a Deus, mas ele tinha
uma aliança com Deus ainda, para Deus ser o Deus dele. Quando eu voltar para casa, eu volte em paz. E se você ler a Bíblia, ler esse livro de Gênesis, você vai ler que quando ele volta, ele tem um medo do irmão dele. E aí ele fica ali, esposa, fica aí, turma, fica aí, todo mundo fica aqui, para todo mundo, eu fico aqui, eu vou primeiro na frente. O medo dele era de não vou. Quando ele volta, o irmão dele já estava lá, esperando ele de volta, para o quê? Para abraçá-lo, para perdoá-lo, para honrá-lo e para receber a bênção dele. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor em nome de Jesus. Vai ter momento na sua vida que a pessoa que tanto te perseguiu, que tanto queria te matar, a pessoa que tanto queria ver você mal, essa pessoa vai pedir para você abençoar. Essa pessoa vai pedir para você abraçar, cuidar, amar. Porque eu estou falando para vocês no início, eu falei, mulheres, em vez de vocês estarem amaldiçoando seus maridos, abençoe. Em vez de vocês estarem abençoando seus filhos, abençoe. Em vez de vocês estarem amaldiçoando as pessoas, abençoe. Porque o mundo dá. Vai ter hora que pode ser o teu filho que te sustente. Porque você gerou a bênção, mas a bênção estava sobre ele. Vai ter hora que pode ser o teu marido que está pagando suas contas, está fazendo pix para você fazer sobrancelha, ou sobrancelha é aqui mesmo, né? Cíliozinho, aqueles cílios mais feitos que tudo, envergado para frente. Sei que vocês botam aquilo. O sangue de Jesus tem poder, você deu um fósforo nesses olhos de vocês. É tão feio que se for fazer uma ressonância, queima. Tira esse negócio, seja natural. Minha esposa, eu fiz ela se libertar dos cílios, graças a Deus. Então, gente, o que acontece? Às vezes a gente pensa que porque Deus está com a gente, a bênção não pode estar com outra pessoa. Pode estar com outra pessoa também. Pode estar com seu filho, pode estar com sua filha, pode estar com sua esposa, pode estar com seu marido, pode estar com essa pessoa que está do seu lado. Cuidado com quem você está andando amaldiçoando. Aí Jacó ele pega e faz o quê? Dá o dízimo. E eu falei a vocês que dízimo não é sobre somente dinheiro, porque as pessoas acham que, eu tenho que dar meu dinheiro, eu tenho que dar a 10ª parte, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não, é sobre quem é Deus para você. Quando eu aprendi isso, não teve nenhum pastor que mexesse comigo para impedir que eu desse o dízimo. Você acredita que por eu ser um pastor, vários pastores já disseram que eu não é para eu dar dízimo? Você acredita ou não acredita? Sabe o que eu dizia para eles? É por isso que você está do jeito que você está e eu estou do jeito que eu estou. Era a minha resposta. Como assim? Eu disse, se você é infiel, recebe infidelidade. Eu sou fiel, recebo fidelidade. Não é porque eu sou um pastor que eu sou maior do que qualquer membro de igreja, não tem nada a ver. Pelo contrário, eu tenho que servir mais. Eu tenho que ser o menor. Eu tenho que ser aquele cara ali que tem que fazer para ser o exemplo. Como é que você está dizendo que você não pode dar disso? Como é que você está dizendo que você não faz disso? E a maioria desses pastores eram os pastores que viviam do dízimo da igreja. Aí que eu ficava mais chateado ainda. O infeliz come do altar e não devolve para Deus, que Deus, o próprio Deus dá para ele. Aí tem que tomar uma surra de cipó caboclo. Logo comigo, não venha mexer com as coisas de Deus comigo não, que você passa mal, tá? Se é uma coisa que eu me revolto, é pastor torto, é obreiro torto, é crente torto, quando começa a querer passar a mão sobre a cabeça e dizer que as coisas não é assim. Se está escrito. Então rasga esse negócio aqui e não lê mais. Rasga a Bíblia.
Então Jacó está pegando e está fazendo assim, olha, eu vou devolver tudo para Deus, eu vou dar tudo, meu dízimo ao Senhor, eu nunca mais deixo de fazer uma aliança com Deus, porque Deus agora, Ele é o meu, Ele é o meu, Ele é o meu. Deixa eu ver se eu notei um versículo, abra por favor, Gênesis capítulo 30, versículo 27, eu estou aqui no 31, deixa eu puxar para o 27. Só para você ler aqui o que eu falei agora. Labão lhe respondeu: ache eu merecer diante de ti? Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de... E disse ainda: fixa o teu salário que eu te pagarei. Você pode falar quanto você quer que eu vou te pagar. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado. Porque pouco tinhas antes da minha vinda, foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? O que Jacó estava preocupado agora? Olha o versículo 27, ou 37. Tomou então Jacó varas verdes de alamo, de avelaria e de plátano, e lhes envolveu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das valas, as quais assim encoxadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para desentendar-se. Afe Maria. Tem uma versão melhor aí, não? De quê? Conceberam? Vinham a beber e a conceber, então. Mas tem essa vinham para desententar-se? Tinha isso aí? Tem outra? Nada? Não tem mais nada aí? Nada? Tudo a mesma coisa? Jeová. Conceberam quando vinham a beber. E concebia um rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos no rebanho e de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou como o rebanho de Labão. Escute aqui, gente, ó. Jacó ainda tinha um vício nele, não tinha? Tinha ou não tinha? Traquina era Jacó, né? Ele usou a manha para dizer assim: esse velho quer me segurar, eu vou fazer aqui um heavy flyer, né? Como diz os pentecostais, vou dar 1-0 nele aqui, porque ele está querendo me dar nó, e a bênção está com quem? Com ele. Só que se você ver o capítulo, logo no título aqui, diz assim: Jacó se enriquece. No capítulo 31 tem um título assim dizendo: Jacó retorna à terra de seus pais. Verso 7 do 31. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal, nem... Labão queria fazer o que? Mal contra ele. Se ele dizia: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos devam quê? Salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos devam ser... Ladrão que rouba ladrão tem o quê? Não tem não, viu? Não tem não. Mas fala aí, vá. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, mas não existe isso. Mas Deus era com Jacó ainda, gente. Aí que você fica abismado quando você vê as coisas dessas. Puxa, que cabra é esse? Assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a... Isso aqui é um bate-papo dele com as mulheres, com as esposas. Ele vem: pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listadas e salpicadas e malhadas. E o anjo de Deus me disse:
Você está vendo que se você não ler a Bíblia toda, você vai pensar que Jacó era 171? Quem era? O anjo do Senhor foi o quê? Me disse, em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os seus olhos e vê que todas as manchas que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou Deus de onde? Vamos ler, eu sou Deus de onde? Onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Olha que Deus poderoso. Deus, ele estava sendo Deus com Jacó em todo tempo. Vou repetir. Deus estava sendo Deus com Jacó em todo tempo. Diga, em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. É por isso que ele estava falando, você não é meu Deus agora, lá em Betel. Você será meu Deus se você caminhar comigo. Lembra de Moisés? Daqui eu não saio se o Senhor não for com... Espera aí, eu vou mandar os anjos. Não quero anjo. Eu quero que o Senhor vá. Às vezes a gente está desprezando a presença de Deus por causa de presença de qualquer outro tipo de pessoa. Às vezes a gente está desprezando a presença de Deus que tem que estar com a gente todos os dias por causa de qualquer coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Eu quero que você diga hoje, Deus será o seu Deus. A partir de hoje você vai ter que viver o que Deus tem para você. Pastor, eu nunca tive uma experiência com Deus. Está na hora de você fazer um voto com Ele. Está na hora de você abrir a sua boca e falar como Jacó falou. Senhor, se acontecer assim na minha vida, se o Senhor fizer isso comigo, se o Senhor fizer assim na minha família, se o Senhor fizer assim, dessa forma e dessa forma e dessa forma, eu terei o Senhor como meu Deus. Quem te disse que Deus não quer se revelar para você? A primeira vez eu tomando cachaça, bebendo, fazendo um monte de bobagem, eu desafiei Deus. A primeira vez que eu desafiei Deus, Deus se manifestou para mim. Eu nem sabia o que era ser crente, nem sabia o que era igreja evangélica, nem sabia o que era um pastor. Por que Deus não vai se revelar para você, você vindo para a igreja, voltando para casa, você adorando a Ele, você salmodiando, você fazendo isso? Faz um desafio com Deus, cara. Deus não está pedindo para você mudar a sua vida agora, Deus está pedindo para você mudar a sua vida na jornada. Deus não está olhando para o que você fez ontem, ou deixou de fazer anteontem, ou fez agora, o que for. Deus está olhando para o que você quer ser com Ele dia a dia, na jornada do dia. Nós precisamos fazer um voto com Deus e começar a mudar essa história de religiosidade, essa história de que me falaram, que me disseram, experiências dos outros. Eu quero ter experiências novas com Deus, eu quero viver Deus todos os dias na minha vida, eu quero viver Deus todos os dias na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nas minhas empresas. Eu quero viver Deus. Eu não aceito um dia sem Deus. Você tem que dizer assim. Está na hora de você acordar de madrugada e virar uma mulher de oração, um homem de oração. Está na hora de você dobrar o joelho no chão e dizer, eu quero conhecer o Senhor. Senhor, não vou levantar daqui desse joelho enquanto o Senhor não se revelar para mim. Senhor, eu quero desafiar o Senhor. Senhor, eu quero começar a acreditar no que o pastor está comunicando para mim nessa noite, porque eu não quero mais viver debaixo de maldição. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fica acreditando nas maldições hereditárias, nas maldições da família. Esqueça isso. Não tem isso para você. Quando você acredita que Deus é com você, quando você acredita que a bênção de Deus está sobre você, independente do que passaram lá atrás, você vai ser abençoado por Deus.
Só você crer. Agora, se você ficar alimentando sua mente com coisa negativa, com pensamento negativo, com historinha de alguém, felizmente te alcança. Está na hora de a gente mudar, ó. Muda de mentalidade, muda de comportamento, muda de ação. Convido os levitas para vir para cá, vamos ficar de pé todo mundo. Segura na mão de alguém, por favor. Segura na mão de alguém. Segura na mão de alguém assim e diz assim, ó: Deus quer fazer de você uma fonte de bênção, uma fonte de seu favor. Levanta a mão dessa pessoa, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. O Senhor é quem te abençoe. O Senhor é a bênção que te enriquece. E a bênção de Deus, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Haverá como houve nos dias de Esté, não sei se você lembra disso, mas depois você pode ler. Uma intenção favorável a seu respeito. Deus, ele se levanta para Esté. Levanta ela como uma mulher de fé, de guerra, para botar ela em uma casa, em um palácio, para resolver o problema todo de Israel. Deus vai levantar você para resolver todo o problema de sua casa, de sua família. Deus vai levantar você para resolver todos os problemas que você passou na sua geração. Deus vai levantar você como filho de Abraão, como filha de Abraão, como uma pessoa que nasceu para ser abençoada nessa nação. O Senhor é quem te prospera. O Senhor é quem te dá vida. A tua casa, o Senhor é quem abençoa. Você, por onde você passar, e naquilo que você fizer, eu declaro, a sua vida, a sua família, o seu lar, benditos serão na presença do Senhor. Diga: eu sou bendito em Deus. Diga: eu sou bendita diante de Deus. Aplauda o Senhor bem forte nessa hora, em nome de Jesus. Glória seja dada a Ele. 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 Comunique-se, confesse, prossiga, ande a sua jornada com Ele. Não deixe Ele sair de perto de você por nada. Pastor, estou me sentindo mal. Se está se sentindo mal, Deus está distante, porque quando Deus está perto, até a tristeza salta de alegria. Não tem porque você ficar triste, não tem porque você ficar infeliz, não tem porque você ficar abatido ou abatida, não tem porque você ficar sofrendo. Deus está com você. Deus está na sua vida. Deus abençoou você. Deus já abençoou a sua geração. Deus já abençoou você através da bênção de Abraão. Abraão disse, Jacó disse: eu agora vejo a mão de Deus sobre mim, e eu te servirei todos os dias da minha vida. Você não vai ver Jacó falhando, você não vai ver Jacó se afastando da presença, mas você vai ver Jacó orientando os seus filhos e guiando os seus filhos, ensinando os seus filhos na presença de Deus. Nada vai te afastar do Senhor. Nada vai fazer você sair da presença. Nada vai te abalar mais. Deus está fazendo de você uma fortaleza. Deus está fazendo de você uma força, um poder manifestado do Espírito Santo sobre você, que vai selar com você, que vai mudar a história da sua vida, assim como mudou os discípulos não se afastaram. Deus vai derramar o Espírito Santo, que tem a promessa dele sobre a sua vida, e vai te encher de uma forma sobrenatural, que nada vai te abalar, nada vai te causar dano. Diga assim: eu viverei todos os dias na casa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória seja dada a Deus. Aplauda Ele.